vamos pregar. Mas eu quero primeiro ler com você um texto que exalta Jesus. E eu quero mostrar para você o que a Bíblia apresenta, como Deus, o Pai, exalta o Filho, Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos comigo. Observe bem, existe um outro texto na Bíblia que diz que um dia todos vão confessar Jesus como Senhor. Todos vão dobrar os joelhos diante dele e dizer: Jesus Cristo é o Senhor, mesmo contra a vontade, mas ele virá. E há promessa sobre isso, há profecia sobre isso. Mas eu quero, como igreja de Jesus, eu quero me antecipar a esse momento. E eu quero que você, ao mesmo tempo que ora comigo, você confesse Jesus, dizendo: Jesus, tu és o Senhor. Tu és o Senhor da minha vida. Eu não vou esperar aquele grande dia. Confessarei também lá. Mas agora eu quero confessar aos céus: Tu és, Jesus, o meu Senhor. Vamos fazer isso? Está comigo você? Está de olho fechado? Está pronto para dizer isso? Você vai dizer comigo: Jesus, Tu és o meu Senhor. Vamos dizer isso? No 3, 1, 2, 3. Jesus, Tu és o meu Senhor. Está fraco? Pode ser mais forte. Eu quero que você dê intensidade. Eu quero que você dê vida. Faça isso com vontade. Diga para a tua alma que os céus, o mundo espiritual, tome conhecimento. Quem é teu Senhor? Que você pertence a um reino espiritual. Aleluia. Diga comigo: 1, 2, 3. Jesus é o meu Senhor. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Ele é o Senhor. Glórias a Deus. Tome seu assento. Eu quero ainda ler mais um texto, do qual essa noite tem uma autorização do céu para compartilhar com você. Lucas mesmo, capítulo 24. Lucas capítulo 24. Nós vamos ler aqui uma passagem de 2 discípulos no caminho de Emaús. Lucas 24. Vamos ler do versículo 13 até o versículo 25. 27. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, e ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nestes últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos
que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos, demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Somente até aqui existe ainda uma parte desse texto e eu vou falar para vocês. E a gente lê até aqui porque essa primeira parte tem pontos para a gente conversar e falar nessa noite. Alguns pontos aqui. Primeiro, 2 discípulos não são dos 12, quer dizer, agora 11. Lembrando que Judas tinha forcado depois de ter traído Jesus. Ficaram 11 discípulos. Esses não faziam parte desses 11. Quem são esses 2 discípulos? Provavelmente, alguns, numa tradição, pensamento da tradição teológica, pensa que esses 2 faz parte do grupo 70. Existe um determinado momento que Jesus envia 70 discípulos para uma missão. 70 seguidores. Jesus tinha muitos. Quando ele foi assunto ao céu, haviam 500 seguidores. 500 discípulos. E aí ficaram em Jerusalém. E quando veio o batismo com o Espírito Santo, quando o Espírito Santo desceu, dos 500 só tinham 120. Havia mais gente seguindo Jesus. E esses 2 faziam parte desse grupo. Eles não são mencionados na Bíblia em nenhum outro momento. O nome aqui, Cleopas, aparece nos dando uma identificação, porque Lucas, o autor, ele é detalhista, ele é um médico. Ele tinha uma visão de riqueza de detalhes. Os registros que ele faz sempre tem detalhes maiores do que os outros evangelhos. E ele dá essa informação desse nome, Cleopas. 2 discípulos, se eram seguidores, acompanharam e viram tudo de Jesus. Viram os milagres, testemunharam maravilhas, sinais, ouviram pregações, ouviram ensinos. O famoso Sermão da Montanha, eles muito provavelmente estavam lá presentes. Eles ouviram quando Jesus ensinava a respeito de si mesmo, dizendo que ele teria que morrer e ressuscitar. Assim como os 11, depois que Jesus morreu, eles ficaram desorientados. E os 11 se trancaram no cenáculo. Quarto, estavam com medo de que eles fossem os próximos a morrerem. Esses 2 esperaram um tempo. O texto diz que era o terceiro dia já. E eles tinham a informação que no terceiro dia vinha a ressurreição. Mas olha como é o coração que não está só entristecido, mas está descrendo. Está num processo de descrença. Eles não estão descrentes, estão descrendo. O que é diferente é que é um processo para baixo, não para cima. Eles estão nesse processo a ponto de se afastar de Jerusalém exatamente no dia da ressurreição. Não podiam esperar pelo menos até o final? Não, vamos esperar. Vamos pagar para ver. No outro dia a gente vai. No outro dia, se não aconteceu nada, a gente vai. E eles vão. O detalhe é que o texto diz, isso me chama a atenção, no versículo 22 e 24, que eles conversando com o próprio Cristo, coração entristecido, coração que está descrendo, não consegue enxergar Cristo. Cristo conversando com eles. Bom, é que Jesus nunca desiste. Ele quer estar perto. Ele vai investir. Ele quer estar junto. E aí aqueles 2 homens conversando com ele,
sem saber que era o Cristo, fala assim: é verdade, é verdade que ele dizia que terceiro dia ia ressuscitar. De fato, umas mulheres foram lá e acharam o túmulo vazio. Nessa manhã, pregando sobre Pedro, e que Pedro ele estava indo para a praia, eu disse que Pedro ele estava se distanciando, apesar das fortes evidências da ressurreição de Jesus, porque o próprio Cristo tinha aparecido para eles. Aqui está também algo muito próximo, muito similar, porque eles tinham fortes evidências de o Cristo ter ressuscitado. As testemunhas oculares. Não era uma terceira pessoa, não era alguém desconhecido. Quem falou com eles era alguém do convívio. Ele ressuscitou, está vazio. Vimos ele. E não é visão de anjo, é ele. E aí, por não ter visto Jesus, eles estão se distanciando. Esses homens, eles já estavam com o coração se fechando. E quando o nosso coração se fecha, o próximo ato é se distanciar de Jerusalém. Jerusalém representa, para aquele momento, um lugar físico. Para nós, representa não um lugar físico, mas um lugar existencial. Representa o nosso propósito em Deus. E quando eles estão se distanciando, o Senhor vai atrás, aborda eles. E a primeira coisa é: por que vocês estão entristecidos? O que aconteceu? Eles vão atualizar Jesus. Esse é um ponto alto dessa mensagem. Eles vão atualizar Jesus. Jesus, perdão, não sabe o que é Jesus. Ô, cidadão, está desatualizado. Vou atualizar a última notícia. Sabe qual é a última notícia? A última notícia: um homem poderoso em palavras, profeta, sacudiu o nosso tempo, morreu. Ele até disse que ia ressuscitar, mas não ressuscitou. Essa é a notícia. Essa é a mais recente notícia. Esta é a notícia atual. E eu estou me movimentando, andando, de acordo com a notícia mais recente. A notícia mais atual é aquela que me movimenta. Aí Jesus vai atualizar a mais recente, a mais atual, da qual eles não tinham. Eles tinham uma notícia que já era ultrapassada. A notícia atualizadíssima não era essa, de que Jesus tinha morrido. A atualizadíssima é que ele tinha ressuscitado e que estava agora pronto para cumprir novos planos. Irmãos, o Espírito Santo me autoriza a pregar nessa noite. Às vezes, estamos com notícias que nos abalam. E essas notícias podem nos entristecer, nos fechar e nos esfriar também. E a gente se agarra a ela, sendo que eu preciso dar um atualizar nos céus. Dizer assim: Senhor, atualiza a notícia aí para mim. A notícia atual é Jesus ressurreto. A notícia deles era a notícia de Jesus morto. E eu quero hoje dizer para você: existe uma novidade para a sua vida e para a minha vida. Pastor, qual é? Eu não sei, mas você vai se conectar com o céu. Porque a notícia de ontem já desatualizou. A notícia de hoje de manhã já desatualizou. A Bíblia diz que nós andamos em novidade de vida. Ou seja, Deus tem um novo para você. Today, now, agora. Deus tem um novo para você já para este mês de agosto. Pastor, eu fracassei no mês de julho. Pastor, deu ruim. Pastor, eu não tenho conseguido me ajustar, porque tem muita coisa para resolver do passado. Ei, Jesus quer atualizar notícias para você.
Jesus quer que você viva. Dá a notícia mais recente. E a notícia mais recente está em Isaías 43, quando diz: eis que faço coisa nova, eis que já está saindo a luz. Porventura não perceberá? Você precisa glorificar a Deus e dizer: eu tomo posse, eu creio que há uma notícia muito atual de Deus para a minha vida. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Notícia desatualizada faz a gente andar de cabisbaixo. Poxa, que chato, né? Ah, eu investi tanto. Eu estava atrás. O que você está fazendo? Não estou andando porque tenho que fazer. A gente esperava que ele seria o Messias, o novo imperador. Sabe o que eles esperavam? Eles esperavam que Israel, Jesus seria não só um Messias, o Cristo, como nós entendemos, mas na cabeça deles seria o restaurador de uma grande potência. Na cabeça dos judeus e dos discípulos, Jesus seria o novo imperador. E Roma ia ser aniquilada. Ia ser um grande império. Israel, a superpotência. Na cabeça deles, quando eles viram o Messias andando sobre as águas, multiplicando pães e peixes, morto ressuscitando, paralítico andando, cego enxergando, e a voz dele, eles falaram assim: uau, chegou a nossa vez. Isso é o que eles tinham em mente. Quando Jesus morre, e eles não entendiam que aquela morte fazia parte do propósito. Quando Jesus morre, o coração dói, se fecha. Às vezes, irmãos, nós nos fechamos um pouco para Deus, sabe por quê? Estamos com expectativas erradas. A expectativa deles era muito terrena. A de Jesus era fazer uma obra como fez, uma obra eterna, uma obra para gerações, uma obra que ia alcançar de forma geográfica, ampla e para atemporal, para tempos e tempos. E na cabeça deles, nós vamos ser novo império da Palestina. Nós vamos ser o super Israel e vamos ganhar e vamos vencer o Império Romano. Veio o nosso Messias. Aquela expectativa estava errada. E eles se apegaram numa notícia atrasada. A notícia nova chegou. E eu vou repetir isso para você. Tem uma notícia atualizada dos céus para você. Eu quero que você atualize o sistema. Atualize, se atualize. Comece a orar, comece a buscar. Quem sabe essa semana é bem sugestivo de você fazer aquela campanha que você já ensaiou algumas vezes. Bem que eu estava querendo fazer uma campanha de oração meia-noite, na virada do dia. Eu quero fazer uma campanha de 10 minutos de oração. É essa semana. Você está desenhando isso no coração? Eu preciso mudar. Eu preciso alcançar novos níveis, novas fases. É agora. A palavra de Deus para você é: uma notícia está sendo atualizada. Vem do céu, não vem da terra. Não é algo terreno, não é algo palpável, não é algo planejado por você, é planejado por Deus. Então, se vem do céu, se vem de Deus, o que eu tenho que caçar, o que eu tenho que fazer? Caçar nos céus. Mencionei aqui um título de um livro que foi lido há muitos anos atrás, talvez uns 20 anos, 15. Foi um livro famosíssimo, Caçadores de Deus. Olha o título, legal, né? Os Caçadores de Deus. Eu quero de Deus, eu quero viver tanto para Deus, eu quero viver tanto com Deus. Eu vou buscar Ele com intensidade, eu vou querer estar perto dEle. A Bíblia diz que Jesus primeiro deu uma repreensão. Jesus primeiro deu um choque neles, um tratamento de choque. Jesus faz isso. Vamos lá, desperta. Vocês são tardios para crer. Que tanta descrença é essa? Vou explicar tudo de novo. Jesus, quando o coração está desatualizado, para atualizar, ele explica de novo. Aí vai explicar lá do zero. Então vamos abrir aqui as escrituras. Vou ler com você o que os profetas falaram a respeito dos Messias. São 30 quilômetros que nós vamos andar de Jerusalém a Emaús. Tenha tempo. Já andou 30 quilômetros de carro? Pense a pé. 30 quilômetros, talvez na Avenida Brasil, daqui até lá seja talvez Campo Grande. Depois pode alguém que sabe um pouco mais. É isso, mais ou menos? Campo Grande, talvez seja isso. A pé, andando. Os dois discípulos e Jesus.
não tem pressa, está andando com eles. Você já parou para pensar que Jesus poderia interromper tudo, fazer diferente? Falar assim, eu não vou explicar não. Olhem para mim, olhem para mim. Falar assim, eu sou o Messias, eu sou o Cristo, eu andei com vocês. De repente fazer um milagre nos olhos deles? Não poderia ser assim? Jesus sabe que um coração fragilizado precisa de um processo para se atualizar na notícia. Vou te atualizar, mas é andando com você. Vamos andando, queridos, ande com Deus. Tudo que Deus quer é você andando com Ele. E Ele foi andando, andando. Eu me lembro de uma vez, lá em uma cidade, em Carlos Chagas, no interior de Minas, eu encontrei uma senhora, irmã linda, 74 anos. E ela alegre no culto, feliz, lá no meio da roça, no meio do mato, cultuando com uma felicidade. Abordei, batemos um papo tão gostoso. De tudo que conversamos, uma coisa eu guardei no meu coração que eu nunca mais esqueci. Que eu falei assim, onde a senhora mora? Eu moro em tal região. É por aqui, eu não conheço muita cidade, mas me situa. Aí ela falou, eu para chegar na cidade na cidade de Carlos Chagas, a estrada, o senhor conhece a rodovia? Claro, eu vim por ela. Aquela rodovia, são 4 quilômetros que eu ando. Mas para chegar na rodovia, eu ando mais 10 quilômetros. Eu venho a pé 10 quilômetros, chego na rodovia, ando mais 4, entro na cidade e ando mais um pouquinho para chegar aqui na igreja. E ela glorificava falando isso. Ela não falava cansada. É, que trânsito, que dificuldade, estou cansada. 74 anos. Andava 10 km no meio do mato para chegar na rodovia. Ela falava assim, pastor, se tiver carona, eu pego. Mas se não tiver, e muitas vezes não tem, eu vou a pé. E vou glorificando. Só dá tempo de eu ir num culto, porque depois eu tenho que voltar. À noite não dá tempo, porque eu queria vir em 2 cultos. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Irmãos, eu saí de lá, eu falei assim, agora que eu não falto nenhum culto. Terça, quinta, segunda, quarta, domingo. E Deus, que maravilha. Aqueles discípulos caminhando e o Senhor foi falando. O que Jesus precisava fazer para atualizar a notícia? Vou dizer para você. Sabe o que era? Tirar a tristeza do coração. O que eles estavam? Tristes, entristecidos. E aí Jesus vai andando, vai ministrando. Sabe o que vai acontecendo? O texto diz lá no final, o coração deles começou a arder. Tem um negócio queimando aqui. E Jesus vai ministrando e está queimando. Tem um queimando, queimando. Eu me lembro de uma irmã de oração. Eu era criança, adorava estar lá na casa dela. O que você fazia lá, pastor? Tinha culto? Tinha não. E as pessoas iam lá, tomava café com ela, e a gente na cara de pau ia almoçar. Mas eu não tinha. Eu ia lá, tomava café. Irmã de Janeira. Aí a gente conversava. Pastor, como que era lá? Queimava o coração. Era uma palavra, daqui a pouco uma oração, algo espontâneo. O que acontecia? O fogo de Deus queimando. A gente precisa acender esse fogo. Deixa Jesus queimar aí. Deixa Jesus queimar. É Ele quem faz. E Ele faz de uma forma mais natural, através da palavra dEle. Ele usou as escrituras. Enquanto falava, coração ardia. Ô irmãos, para sair tristeza, entra fogo. Para sair tristeza, queima, arde. Aí ardia tanto que quando chegou numa determinada bifurcação, Jesus se fez para se despedir. Valeu, gente, foi bom caminhar com vocês, até mais. Aí quando virou, eles falam, não, o senhor, não, ó, tá tarde, vamos lá para minha casa. Quando o coração arde, a gente quer levar o culto para casa. Chega em casa, quer dar outro culto, cara. Olha, que louvor, que palavra. Olha, aquela oração foi tão forte. Quero orar de novo. Vamos embora, gente. Ora aqui de novo. Você não quer largar Jesus. Você quer ter Jesus o tempo todo. Não, pastor, eu tenho, mas você está entendendo o que eu estou falando. E eles querem Jesus. Não, vamos lá para casa. Fica lá em casa. Jesus, então tá bom. Eu nem pensava nisso. Então vou. Aí começou a andar com Jesus, com eles novamente. Quando chegou em casa, o cenário já estava favorável.
A notícia já estava atualizada. Notícia atualizada. Coração queimando. O que faltava? Os olhos serem abertos. E o texto diz que no partir do pão, os olhos foram abertos. Sabe o que Deus quer fazer hoje, nessa noite, nesse lugar, na minha vida, na sua vida? Quer atualizar a notícia para você. Tem gente que está andando com a notícia de lá, de 5 anos atrás. Não, a minha vida é assim, porque olha, um trauma que eu carrego da minha infância. Esquece. Ele quer atualizar. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5,17, você conhece o texto, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Não, pastor, eu tenho um peso. Jesus sabe, mas Ele não quer que você ande com essa notícia, não. A notícia mais atual é que Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te curou, você pertence a Ele, é a mais atual. Você podia aplaudir o Senhor reagindo, dizendo, eu tomo posse, essa é a notícia. Chega de andar com a notícia desatualizada. A notícia atual é aquela que está valendo para você vivenciar novas experiências. Como é que você vai romper? Como é que vai vir um novo cenário? Como é que as rotinas mudam? A partir da notícia atual dos céus. Quando ele se atualiza na minha alma, na minha mente, no meu coração, há um fôlego novo, há um oxigênio diferente. Quando a notícia está atualizada, coração ardendo, coração leve, o final dessa história é os olhos abertos. Olhos abertos é contemplar as obras. Como diz o salmista, vinde contemplai as obras. Quem completa? Que o Senhor tem feito. Vinde contemplai as obras que o Senhor tem feito. Vinde contemplai as obras que o Senhor tem feito. Pastor, deu ruim lá no meu carro. Já deu bom, né, Rodrigo? Agora já deu bom. Pastor, deu ruim lá no meu trabalho. Já vai dar bom. Tem notícia nova para você. Pastor, deu ruim lá no meu casamento. Vai atualizando. Jesus está hoje aqui para atualizar a notícia para a sua vida. Pastor, não está legal, não estou conseguindo me ajustar. Notícia está se atualizando do céu para você. Você vai conseguir vencer. Você vai conseguir se manter de pé. O Senhor quer guiar os seus passos. O Senhor quer andar contigo. Às vezes, Ele vai se fazer que vai chegar numa bifurcação, Ele vai fazer da mesma forma. Está na hora de ir e tal. Por favor, não deixe Ele não. Não, vou segurar Ele aqui. Não, o Senhor não vai não. Não, o Senhor não pode não. É bom demais andar com Jesus. É bom acordar segunda-feira com Jesus. Lá no mundo, você já conhece, né? Se prega assim, não podia ter segunda-feira. Ia ter a terça. A terça ia ter. Com a notícia atualizada, você pensa assim, bendita segunda-feira. Segunda-feira começou. Estou com saúde, estou em paz. Essa tarde, fui lá visitar a irmã Elisete Sardinha. Quase passa para o Senhor. 30 anos de hemodiálise. Eu penso assim, meu Deus, como ela é sustentada por isso. Aí não tenho vindo a ceia, fui lá servir a ceia a ela. Hoje à tarde, tivemos uma tarde agradável, mas o que me impressiona é essa paixão por Jesus. E ela falou assim, pastor, eu quero saber. Eu vou falar só essa parte que eu acredito que não faz problema. Ela falou assim, eu estou com uma tristeza no meu coração. E aí contou a causa da tristeza. Eu falei assim, o senhor acha que eu posso cear? Eu falei, primeiro. Aí eu contei uma parte da mensagem que eu ia pregar. Deus me deu essa mensagem para pregar agora à noite lá. Aí contei para ela. Jesus foi tirando a tristeza. Coração ardeu. Era a palavra de Deus. E fui lendo o texto. Aí ela falou, já saiu do coração, pastor. Agora na minha mente, ora na minha mente. Eu orei na mente dela. E agora? Estou bem, quero cear. Aleluia. Ceamos. E ela falou assim, pastor, a minha casa é casa de paz. Casa de paz. Vai ser a marca que eu vou carregar, casa de paz. Corri de lá, falei, vamos embora, tem que correr para o culto. Já é 6 horas. E saí de lá. Gente que quer Jesus na casa. Pastor, como é que leva Jesus para casa? Está dentro do seu coração, da sua vida. Mas faz de verdade. Você sabe como faz Jesus na casa? Ontem, estávamos de joelhos. 15 minutinhos. Se você quiser, pode fazer mais tempo ou menos tempo. Tem dia que é mais tempo. Mas ontem, 15 minutos. Paramos.
uma música, um louvor, dançamos, todo mundo dançando, fazendo passinho. Para a direita, cantando. Eu, Lorena, o Arthur e a Sônia. Daqui a pouco dobra os joelhos, começa a orar. Aí eu começo a orar. Cada um tem uma pauta diferente. A Lorena, Senhor, vai começar a escola. Eu não vou repetir de ano. Vai ser uma bênção a minha escola. E está lá orando. Senhor, o Arthur vai começar no futebol. Abençoa ele lá. E ela está lá orando. Daqui a pouco a Sônia. Daqui a pouco vem outra pauta. Jesus está na casa. Tudo que ele quer é você também traindo a presença dele na casa da sua casa. Jesus falou assim, tá bom, tá na hora de ir, acabou o culto, tô indo também. Não, vem cá, lá para casa. De uma forma metafórica, é claro, porque ele habita dentro de você. Mas o fato é, cimente essa vida com Deus, para você nunca desatualizar a notícia. Está sempre atualizado, sempre. Não é assim que a gente fica. Pessoal do Instagram, atenção, eu vou confessar também. Vou atualizar a notícia da Olimpíadas, do dia a dia. Né? Aí tu tá atualizando, você fica lá. E eu tenho até um repórter que eu fico lá, entro no. Deixa eu ver o que está acontecendo por aí. Para atualizar, para andar atualizado. Irmãos, mas eu não deixo desatualizar em nenhum momento a vida com Deus. Deixa eu ler a palavra. Qual é a leitura de hoje? Encerramos o dia de hoje, ciclo, que avançamos todo o mês de julho. O que era? Era os ensinos de Jesus, os últimos ensinos de Jesus para os discípulos. Pequenas porções que nós lemos. Mas agora vamos ter um novo plano de leitura para agosto. Vou colocar lá no grupo. Não perde não. Pega a hora, pega agora. Eu quero voltar a ler a Bíblia. Eu não consigo. Primeiro atualiza a mensagem. Você consegue. Está atualizada a mensagem para você, amém? Notícia atualizada, você consegue. Diga, eu consigo. Aplauda ao Senhor e cele isso em você. Consegue. Amanhã, já vou botar hoje à noite no grupo. Amanhã, o primeiro texto é Tiago. Nós vamos ler 3 discípulos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Eram os caras mais íntimos de Jesus. Eles devem ter muita coisa boa para contar de Jesus, não deve? Vamos começar a leitura amanhã sobre eles. A gente vai ler na sequência Tiago, Pedro e João. Você vai começar amanhã lendo Tiago. Deixa eu ver o que Tiago está querendo dizer. É palavra de Deus. Aí você lê um capítulo, 5, 10 minutos. Atualizou a notícia. Atualizou, se atualizou. Deus falou comigo. E nada melhor do que começar a vida, a semana, o dia atualizado em Deus. Confesso para vocês, nesses dias de férias, eu fiquei um pouquinho preguiçoso. A minha agenda é acordar 5 horas, dobrar os joelhos, orar, falar com Deus. Aí veio as férias. Aí eu falei assim, dá para dormir mais um pouquinho. Aí quando você pensa que não, aquele pouquinho virou um poucão. Não, é só um pouquinho. Ó, estende demais. Retomei e falei, não deixa. Não posso. Eu quero notícia atualizada. Eu não quero deixar uma notícia desatualizada. Você sabe que o diabo manipula notícias erradas a respeito de você? Você sabe que Satanás, a Bíblia fala que ele lança dardos, ele lança setas, dardos de longe, sabe? Viu Olimpíadas hoje? Lá o brasileiro foi desclassificado, era o melhor do mundo no arco e flecha. O diabo, eles têm arco e flecha, ele de longe fica lançando dardos para pegar na minha mente, para pegar no meu coração, para me entristecer, para diminuir meu ritmo. O que eu tenho que fazer? A Bíblia fala, capacete da salvação, escudo da fé, couraça da justiça, espada que é o evangelho, a palavra. Se revestir de Deus. E para se revestir de Deus, eu tenho que gastar tempo com Ele. Isso é notícia atualizada. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa hora. E eu preciso atualizar de verdade a sua vida em Deus. Essa palavra eu creio que já te ajudou. Mas se você quer selar uma atualização, pastor, hoje eu quero encerrar. Eu tinha uma janela, uma porta que sempre entrava. Você sabe que existe o que se chama de malware. Malware é um tipo de vírus
que entra no computador, que ele apaga o sistema, copia o sistema, causa um estrago em tudo. E existem portas que ele consegue entrar. Os antivírus mais poderosos para bloquear, eles estão exatamente atuando nas portas de entrada do sistema. Deus quer hoje colocar um antivírus poderoso para não entrar mais vírus que vem desatualizar você. Colocar uma notícia desatualizada e você vai se entristecendo, cabeça baixa, tá ruim, chega, acabou. Hoje é um divisor de águas para alguém aqui. Se você estar aqui hoje, feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero que você faça isso comigo. Eu estou falando para crente, não estou falando para novo convertido. Eu quero que você hoje cele aqui no altar comigo em oração. A oração de um fogo. Coração ardeu. Você viu que, sabe, a notícia pegou em você, a boa notícia. Vem cá em nome de Jesus. Porque a partir de hoje, você vai voltar a andar com notícia atualizada. Vem aqui em nome de Jesus. Vamos orar. Enquanto isso, vamos cantar. Você pode vir aqui à frente e dizer: chega, a partir de hoje eu quero andar com a nova notícia. Notícia atualizada. Chega da notícia velha. Chega de andar desatualizado. Eu quero me atualizar hoje. É no altar, é em oração. Vem se atualizar aqui em nome de Jesus.